Finalmente a gente chegou na lista de exercícios, então não tem muito o que fazer, vamos começar a resolver, tá? Então é muito importante se atentar, ou sei lá, prestar atenção nas classes todos os dias. Matemática é cumulativa na natureza ou naturalmente, e o mestre material, por classes, tá. Só está dizendo que matemática estudar matemática é como subir uma escada. Tu tem que ir de degrau em degrau e se ficou algum conteúdo anterior que tu não entendeu, tu vai ter dificuldade nos próximos, porque ela tá sempre recorrendo a coisas anteriores. Então, se tu não entendeu como trabalhar com frações, tu vai se ferrar, porque elas vão aparecer em tudo que é canto. Se tu não sabe resolver uma potência, tu tá ferrado, porque ela também vai aparecer em um monte de lugares. Tu não sabe tirar um número, um valor em evidência, nem nada disso? Lamento, a matemática vai ter que cobrar a todo momento esse tipo de coisa. Então, por causa disso, é importante que instrutores eu acho que isso aqui deve ser professor, né, também, similar a isso, prestem atenção na grade, né, então, escreva abaixo, tá, a tendência, a política de não sei o que da tua classe, ou da tua sala, ou da tua turma, sei lá. Enfim, o que a gente tirou daqui é o seguinte, no resumo tosco. É, não tenta escapar de um conteúdo simples que tu não entendeu direito. Vai lá e estuda ele porque é muito importante. Isso é tudo que eu consigo tirar da um. Tá? Esse livro aqui, ele geralmente te faz perguntas relacionadas à escola onde tu tá estudando, ou faz recomendações. E isso é de vez em quando, né? Então, não é um negócio chato, mas eu acho interessante essas recomendações. Tá? E agora eu queria que a gente defina algumas coisas. Essa 2 para definir alguns termos, de novo, eu vou fazer de cabeça o que eu lembro, mas o que seria o termo? Eu sei explicar isso de uma maneira agradável? Não. Mas se a gente tiver algo do tipo 2xy mais 27x, por exemplo, menos z mais 12. Isso daqui é um termo, tá? Dessa expressão aqui. Então, se a gente olhar para o termo, a gente vai ver que... Deixa eu colocar um A aqui só para ficar separadinho, né? Vai ficar óbvio o que é cada coisa. Se a gente olhar para cá, a gente vai ver que o que forma um termo. O que ele pode ser? Ele pode ser um valor constante, mas, claro, né? Aqui está separado por soma, subtração, divisão, esse tipo de coisa. Mas ele pode ser um valor constante, ele pode ser uma variável, ele pode ser um valor constante vezes uma variável. Pode ser só duas variáveis ou uma só, sozinha aqui. Então isso seria um termo. Se eu tivesse que separar isso daqui em termos, né? Talvez a explicação não seja tão boa, mas eu vou focar em pelo menos tentar mostrar o que a minha cabeça pensa. Se eu tivesse que escrever isso daqui de novo, se eu tivesse sozinho, com calma e paciência, eu montaria uma frase bem bonitinha, tá? Mas no momento eu sou capaz de ficar 5 minutos aqui e não tirar nada de produtivo. A única coisa que eu sei dizer é que eu sei identificar um termo agora numa expressão, né? E a gente vai ter que usar isso um montão de vezes. Então o termo é essa coisa que pode ser um produto de duas variáveis, pode ser produto de o que? Uma constante, uma variável. E essas coisas aqui é menos z. Quando tem valor negativo a gente tem que deixar. Tá? Então o termo é essa coisa, que não ficou bem explicado, mas é o que eu consigo reunir agora na minha cabeça. E para não deixar esse vídeo muito longo, então a gente vai se contentar com isso. Variável, termo, o termo variável, eu diria que seria só a variável sozinha, né? Sem ter, sem ter esse 27, sem ter uma constante, só tendo 1 aqui, do tipo essa coisa aqui, né? Só z aqui, que seria menos 1 vezes z. Eu acho que é isso.
Mas a gente pode voltar lá. Porque quando tu tiver dúvidas, não tenha vergonha de voltar no livro e procurar onde é que ele te explicou isso. Na verdade, vamos fazer o seguinte, geralmente ele mostra, se tu não lembra, para te olhar em qual exercício tu deve olhar. Tá, revisar exercícios para os exercícios 3 e 4 não ajudou nada com as definições. Então a gente vai voltar no começo dessa parte aqui e revisar isso. Não custa nada, não faz mal nenhum para ninguém. Então a gente vai voltar no início dessa porcaria desse capítulo para ver as definições que ele fez. Tá, eu acho que aqui não é o caso, é um pouquinho mais para frente. Eu sempre tentando começar o vídeo, sempre fazendo um monte de questões rápido, sabe, para mostrar que eu entendi as coisas, mas não, sempre trava em algum lugar, eu tenho que voltar, rever. É sempre assim, cara. Tá, ordem de operações, isso aqui é mais anterior. Não tem nada a ver com o que a gente viu. Putz. Os exercícios. Tá, aqui fala em base, a gente fez a lista. Começa a nova parte aqui, tá. Então, reconhecendo termos, fatores e coeficientes. Vamos lá. Na álgebra, as expressões é um simples termo ou uma soma de dois ou mais termos, tá? Termo é uma constante ou o produto de uma constante e uma ou mais variáveis. Então, até aí, minha definição tá interessante, não? Tá mais ou menos, tá? Então, o termo ele pode ser só uma constante ou uma constante vezes uma variável ou mais de uma variável, né? Do jeito que eu mostrei aqui. Então, o termo pode ser só uma constante, como é o caso aqui o 12, né? Ele é só uma constante. Ele pode ser uma constante vezes uma variável, ou uma constante vezes duas variáveis, ou três, não importa. Mas é isso. Ou o produto de duas variáveis só. Por exemplo, a expressão menos 6x ao quadrado mais 5xyz menos 11. Então aqui a gente tem uma constante vezes três variáveis, né? Aqui a gente tem só uma constante e aqui uma constante vezes uma variável vezes ela mesma, né? Ou elevado ao quadrado. Então, consistem os termos, tá? Consiste dos termos, ou melhor, os termos dessa jossa aqui são esses aqui: menos 6x ao quadrado, vírgula 5xyz e menos 11. E os cães resolveram ajudar hoje, tá? Os termos menos 6x elevado ao quadrado e 5xyz são termos variáveis, tá? O que isso quer dizer? E o termo é chamado de termo constante, tá? Então, termo variável, a única coisa que está fora é isso daqui. Então, se eu tiver, por exemplo, 2x elevado ao quadrado é um termo variável, x é um termo variável, wz também é um termo variável. Todos esses se encaixam nessa. Vamos colocar um menos aqui só para dar uma diferenciada nessa definição aí. A única coisa que não se encaixa seria só a constante, né? Que seria o 12 aqui. Beleza. Letra C. Tá, eu não vou tentar reescrever frases tão bonitas assim, porque levaria muito tempo e eu não ia conseguir produzir nada tão bom. Mas pelo menos mostrar que eu entendi as coisas, né? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa importante aqui. É importante distinguir entre um termo e um fator, tá? Escrevendo o termo, por exemplo, a quantidade 5xyz é um termo, mas os valores 5x, y e z. Eu odeio, cara. O cara que programou esta merda tinha que ganhar um prêmio. Tá, porque eu chego aqui, ó, aqui, cara, e ele já, se tu clicar ali, eu tento arrastar a imagem, né? Se tu clica, ele já vai voltar para outra lá. Olha a distância, cara, vai se lascar. Por que não deixa bem no canto? Não, eu não tenho o que dizer. Tá, então fator, voltando onde a gente estava,
Aqui a gente teria 4 fatores, então, que é só os valores individuais, né? O termo é tudo essa coisa, mas fator a gente tem o 5, o x, o y, o z, tem 4 aqui. Os valores, então, tá? Os valores ali. E z são fatores juntos no termo, sei lá. O fator constante em um termo é chamado de numerical coeficiente numérico, tá? O fator constante ou simplesmente coeficiente de um termo. Nos termos menos 6x ao quadrado, aqui a gente teria o menos 6 como sendo constante ou constante numérica. Aqui a gente teria o 5, né, que está multiplicando tudo. E, nesse caso, só o menos 11. Então, vamos verificar. São os coeficientes menos 6, 5 e menos 11, respectivamente. O termo que contém apenas variáveis do tipo x vezes y possui o coeficiente 1. Legal, bacana. Então, uma boa revisão. Termos são chamados like terms, ou semelhantes. Eu estou traduzindo isso para semelhantes, não faço a menor ideia, mas é assim, acho que a gente chamaria em português, não lembro. Se os termos possuem as mesmas variáveis e correspondentes variáveis são elevadas ao mesmo expoente. Por exemplo, a gente teria t aqui, né? Esse menos 6t é semelhante ao 4t, porque o t é t, né? A única variável que está sendo multiplicada aqui pela constante, e ela está elevada a 1 aqui, né? E aqui também, t elevado a 1. Esse 1,8ab aqui é semelhante a esse menos 3ab, porque o a e o b, os dois, o expoente deles é 1, nos dois casos, então são semelhantes. Quando a gente teria coisas diferentes, aqui ó, 6t, menos 6t mais, e aqui 4s, né? São variáveis diferentes, então não são semelhantes. XY aqui e aqui só x, então de novo, não tem muito o que fazer. Então diferentes variáveis, aqui é diferentes potências, né? Vamos olhar, aqui eu tenho c ao quadrado, aqui também tá bonitinho, mas aqui eu tenho d elevado ao cubo e aqui eu só tenho d. Então é isso. Então agora a gente já pode voltar para nossa lista, que a gente já sabe um monte de coisas, viu? Como é bom revisar? Quando se tem dúvidas. E de novo, não é necessário decorar tudo, né? Tu precisa ter um conhecimento básico, como eu falei, tem coisas que tem que ser óbvias, mas não tem como decorar tudo. Então, termo variável eu já mostrei, né? O que poderia ser. Termo constante seria só o valor, né? Então, termo constante a gente teria como exemplo disso, para mim não ter que fazer uma frase ali. A gente teria o 11, seria um termo constante, só ele sozinho. Menos 2 seria um exemplo de termo constante. 7 também seria um termo constante. Letra D. Vamos ver o que ele quer da gente. Bom, fator aí a gente pega tudo isolado. Se a gente tiver uma expressão do tipo ou um termo, melhor dizendo, a gente tem um termo 2x uv. Quais seriam os fatores aqui? 2 é um fator, x é outro fator, u é outro fator e v é outro fator, tá? Então a gente tem os valores aqui, tem um valor constante, tem uma variável, tudo isso individualmente são fatores do nosso termo aqui. Letra E. Vamos lá, ver se existe uma E. Deixa eu só salvar aqui porque esse computador já travou, não quero que aconteça de novo. Coeficiente. Bom, o coeficiente é o que está multiplicando o termo, né? Então é o valor constante, a constante está multiplicando o termo. Se a gente tiver, por exemplo, 2xy, o coeficiente é 2. Se a gente tiver menos x, peraí que isso aqui tá... Tem que achar um jeito melhor de representar essa coisa. Vou colocar uma vírgula. Não, 2 pontos. 2 pontos. O coeficiente é 2 aqui, tá?
A gente se entende. Se a gente tiver menos x, o coeficiente vai ser menos 1, que é o que está multiplicando a variável ou que está multiplicando o termo. E se a gente tiver um termo constante, o coeficiente acho que vai ser a mesma, vai ser o número, né? Então, se a gente tivesse 6, 8, não, 8, por exemplo, o coeficiente, eu acho, se existe, ia ter que ser 8, né? Ser só o número desse termo aqui. A letra F, eu posso ter escrito alguma bobagem. Termos semelhantes, é só isso que a gente tem? Só. Tá? Então, isso daqui eu não tenho certeza, agora esses outros dois sim. F, bom, a gente já viu no resumo ali, né? Então, o que seriam termos semelhantes? 2x é semelhante a menos 7x. Por quê? Porque a variável é a mesma e ela está elevada ao mesmo expoente. Do mesmo jeito que 22 ABC é semelhante ao valor menos 9 ABC. São semelhantes de novo. Aqui as mesmas variáveis estão elevadas nos mesmos coeficientes. Aqui eu vou colocar elevado ao quadrado só para ficar explícito isso, né? Não parecer só que é elevado a 1. Então, vamos colocar aqui ao quadrado e aqui elevado ao cubo, tá? Então esses termos são semelhantes e a gente pode agrupá-los, né? Juntar eles. Tá? Era isso? Era isso. Então vamos para a questão 3. Que hoje os cães resolveram colaborar. Então, revisando exercícios, para os exercícios 3 e 4, o que a gente faz? Classifique o número, se é um whole number, né, que é o que envolve o zero, se é um número natural, se é racional, se é irracional ou real. Tudo bem. Para aplicar, escolha todos, ou seja, o número pode ser mais de uma coisa, né? Pode ser o que ele quiser, na verdade. Então, vamos lá. Escreva reciprocal deve ser o inverso. O recíproco. Cara, eu não lembro. Se é o inverso, a gente descobre. Se não for inverso, é o valor, né, com o sinal trocado só. Não, é o inverso. Aqui é inverso e aqui é oposto do número e escreva o valor absoluto do número. Tá. Só isso? Não, tá, o 3 é menos 4. Tá, menos 4. O que essa coisa é? Letra A, né? A gente tem que colocar A, B e C. Tá. Letra A. Isso é inteiro. Então, como é que eu vou representar isso? Pera aí. Não, deixa o menos 4 aí onde ele tá. O que ele é? O que o menos 4 é? Ele não é natural, ele não é aquele whole, né, que eu batizei de C com o joguinho da velha lá. E não é natural, não é aquele lá, ele é inteiro. Então, int, eu vou colocar assim, tá? Int, inteiro. O que mais que ele é? Não, vamos. Inteiro, vírgula. Ele é racional, porque ele pode ser escrito em forma de fração. Racional e real. São as três coisas que ele é. Letra B. O menos 4. O que ele quer na B? Escreva o inverso, seria do menos 4. Então, o inverso do menos 4 é menos 1/4. 1 dividido por 4. A gente vai verificar o gabarito disso aqui só para ter certeza que essa palavra é o que eu acho que ela é, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui. A questão A, ele é um número racional.
ele é um inteiro e ele é um real. Então, beleza. E aqui é o inverso mesmo. Então, menos 1/4. Então, agora a gente volta para lá e segue fazendo. Letra C. Mas não assim, cara. C. Escreva o oposto do número. Tá, o menos 4 é 4. Então, aqui seria 4 a resposta. E D. De tabela. Escreva o valor absoluto do número. Então, aqui o valor absoluto de menos 4 é 4. Simples assim. Então vamos verificar a resposta lá dessas duas últimas aí. Tá, menos 4. Ver se tá aqui a resposta. Onde é que tá essa porcaria? Tá aqui, C e D. 4 e 4, né? Volta lá. 4 e 4, tá aí. Essa é a 3, né? 3, exato. Então, questão 4 agora. Cara, cachorro é um negócio complicado. É 0, se eu não me engano. Então vamos para a letra A. Ter muita paciência. É 0, tá. Então a primeira coisa é para classificar isso daqui. Não é um número natural, porque nesse livro o autor não considera 0 sendo um número natural. Então é aquele whole numbers que eu não sei. Até agora não fui pesquisar o que significa. E eu, para não escrever o que eu penso, eu tô colocando assim. Tá? Desse jeito. Então é essa coisa aí, whole numbers, que eu tô simplificando assim, bonitinho. Ele é inteiro também. O que mais? Ele é racional, que pode ser escrito em forma de fração. E ele é real. Então essas 4 coisas aí que ele é. Letra B. Lembra, porque esse conjunto aqui é um subconjunto dos inteiros, que por sua vez é um subconjunto dos números racionais, que adivinha só, por sua vez, é um subconjunto, ou seja, está contido dentro dos reais. Então, é isso. Escreva, tá, não está definido. Por quê? Porque ele está querendo o inverso de 0. Como é que eu calculo o inverso de um número? Se eu tiver um número A, o inverso dele é 1 dividido por A. No nosso caso, eu não tenho como calcular 1 dividido por 0, então não está definido. Não está definido essa divisão aí, não dá para fazer. Letra C, vamos lá. Que hoje é a noite dos cães. Escreva o oposto do número. O oposto de 0 é 0, pô. E letra D, eu sei que eu não estou olhando o gabarito, mas essa daqui é simples, né? Escreva o valor absoluto, então se eu tomar o valor absoluto de 0, vai ser 0. Só isso? Só isso. Essa aqui a gente não tem gabarito de qualquer jeito, então tu vai ter que confiar em mim. Letra 5. Número 5, desculpa. Problema, é a idade, é a idade, é a idade. Os problemas da idade. Ó, de vez em quando ele trava, daí ele não vai para coisa que ele precisa aí. Para os exercícios 5 até 8, escreva o intervalo em... Escreva o conjunto em notação de intervalo. Não sei porque isso apareceu aqui. Não tem problema. A gente faz, né? Pô. Não faz diferença nenhuma, a gente já fez isso quantas vezes já. Então x tal que x. Vamos lá. X tal que x é maior, eu acho, que o módulo de alguma coisa, se eu não me engano. Maior que módulo de menos 3. Tá. Primeira coisa, entender o que é isso daqui. A gente vai reescrever isso para ficar fácil de visualizar. Deixa eu só copiar aqui. Com sinal de igual. Isso daqui, módulo de menos 3 é 3. Lembra? Qualquer valor que eu colocar aqui dentro do módulo vai sair a parte positiva dele. Então, se tu colocar um menos 3 vai sair 3. Se tu colocar um menos 10 vai sair 10 e assim por diante. Então, isso aqui vai ser 3. Então, ele quer saber, quer que tu escreva isso aqui em notação de intervalo. Que olha só, ele relembrando para ti um conteúdo que tu já viu há um bom tempo atrás.
Isso aqui até que não é tão ruim assim, porque, de novo, foi que eu falei no começo do vídeo. Tu estudar matemática é igual tu subir uma escada. Tu não tem como pular os degraus, cara. Tu precisa ir de degrau em degrau devagarinho. Tu tentar começar a pular coisas, tu vai te arrebentar. Né? Tu vai querer correr, vai errar o pé ali, vai tropeçar e vai se arrebentar inteiro. Então, vai passo a passo. Então aqui a gente só tem que escrever os números, então é maior do que 3, ou seja, não está incluído 3 nesse intervalo, a gente já está acostumadíssimo a fazer isso aqui, e vai até mais infinito, e que eu não preciso colocar o mais por conta disso, né? Só colocar infinito. E esse intervalo, e esse extremo aqui do intervalo não está incluso também, né? Óbvio, né? Então essa é a nossa resposta. Então o que a gente vai fazer? Vai verificar o gabarito, porque não tem por que continuar sem verificar, tá aí ó. 3 até mais infinito. Não vai me dizer que é só isso a 5. É, eu botei A. Não tem A, é só isso. Grande coisa. Agora eu não tô lembrado se eu tava deixando espaço vazio aqui. Eu tenho que fazer um padrão e seguir ele. Eu vou fazer assim, eu não vou deixar espaço entre a letra e a primeira coisa que aparece aqui. Então vai ficar mais ou menos desse jeito. E daqui pra frente eu vou ter que seguir esse padrão. Então aqui eu só copiei, né, o enunciado que a gente teria, já baixei o A ali embaixo, tá? Vou tentar manter esse padrão aqui, ver se eu consigo. A1 a gente, de novo, não tem muito o que responder. Tá? Então vamos manter esse padrão. Legal, essa é a minha resposta, número 6. A gente não tem gabarito, mas a gente faz igual. X tal que x é menor ou igual a alguma coisa. Então tá. Viu? Sempre semelhante, ó. Questão que envolve módulo na ímpar, questão que envolve módulo na par. Para a gente já ter uma base de como responder. E para eles terem uma desculpa para não colocar a porcaria do gabarito em todas as questões. Tá? Menor ou igual. Um dia eu paro de reclamar disso. Por que eu tô reclamando disso? Porque a boa parte dos livros tem gabarito, cara. Frescura. Tá? Menor ou igual a menos 4 terços. Menos 4 dividido por 3. Então, primeira coisa, a gente tem que resolver isso daqui. Para depois poder olhar para isso com mais tranquilidade. Deixa eu copiar isso aqui para cá, para baixo. Só ver se tá gravando. Tá gravando, coisa bonita. Cara, fiquei com medo de perder tempo com a gravação, assim. Tá. Porque é triste, né? Tu ficar 1h30 falando pra uma tela de computador, quando tu vai lá olhar a gravação pra editar e enviar pro YouTube, não tem nada. Aí tu tem que refazer tudo de novo. Todas as questões. É maravilhoso. É muito bom. O sentimento é ótimo. Então aqui, ó. Número negativo vai ficar só 4 terços aqui. Então, 4 dividido por 3. E a gente vai usar muito essa função aqui. Então, tá? Módulo é bem comum. A gente vai ver gráfico disso. Vai trabalhar bastante com essas funções. Tá? Mas por hora a gente só está fazendo isso. Só pega um número negativo e transforma em positivo. Depois a gente vai ver alguma aplicação para essa coisa. Então, 4 terços. O que significa? Esse 4 terços aqui está incluso no ele é um extremo do intervalo e ele faz parte do intervalo. Ele está junto. Então, é x menor ou igual a isso. Então, x vem do menos infinito e chega até o 4 terços. Vamos colocar o menos aqui. E vai até o 4 terços ali. E aí ele está incluso no intervalo. Então, deixar o colchete aqui fechadinho. Do jeito que tem que ser. Temos gabarito para isso? Não, não temos. Mas a gente segue a vida. 7. O que ele quer na 7? Olha só, tá entre esses valores, não tem problema. W mais que, beleza. W tal que alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Menos 5 meios. Menos 5 dividido por 2
menor igual. No caso é maior, né? E menor, e aqui não é esse menor, esse daqui, ó. Menor ou igual a raiz quadrada de 9, que seria 3. Mas a gente já vai fazer, não te preocupa. Tá, então isso aqui é o nosso começo. A gente tem que dar uma limpada nisso daqui. Então, só copiar aqui para baixo, pra gente alterar o que tem que alterar. Só estou conferindo aqui, menos 5 meios. W é maior do que menos 5 meios e menor ou igual a raiz quadrada de 9. Ó, e olha o erro aí, ó. Eu já colocando a resposta antes, ó. Por isso que tem que resolver as coisas, pô. Olhar, quer dizer, aqui. É muito triste tu copiar as coisas do livro pro caderno, né? O enunciado da questão e colocar valores errados. É muito triste. Tá, raiz quadrada de 9 a gente responde aquela velha pergunta. Qual número que elevado ao quadrado, ou seja, qual número que vezes ele mesmo vai dar como resultado 9? É o 3. Porque é a raiz principal, como o livro chama. Então, aqui a gente só tem que olhar, o W está entre esses valores aí. O início do nosso intervalo é aqui, ele não está incluso, esse extremo, então é menos 5 meios. E o final do nosso intervalo é 3, e ele faz parte, então, colchete aqui. E é isso. Maior do que menos 5 meios, menor ou igual a 3. Vamos verificar o gabarito? Vamos verificar, pô. Questão 7, né? Tá aí, menos 5 meios e 3. Como é bom começar acertando, uma maravilha. Questão 8, não temos gabarito para ela, mas a gente faz assim mesmo. Z. De novo, tá entre o intervalo. Então, Z tal que? Tal que o que? Z tá entre 2 e 11 terços. Z está entre 2 e agora só inverteu a coisa aqui. Então tem o Z e aqui ele é menor do que 11 terços. Vamos verificar? Z maior ou igual a 2, menor que 11 terços. Tá, então tá aí. Aqui tem alguma alteração para fazer? Não. Então, no caso alteração, eu digo reescrever alguma coisa para que fique mais agradável de visualizado. Tipo, aqui tinha uma raiz quadrada, a gente fez essa conta aqui para ficar mais fácil de ver quem seria o intervalo. Aqui o 2 está incluído no intervalo, então a gente começa abrindo colchetes e o 11 terços não está incluído. Então 11 terços, ele é um extremo, mas não pertence ao intervalo. Então tá, é isso. Vamos para a questão 9. Olha como é divertido. Olha que beleza. Vamos lá, 9. Objetivo. Qual é o objetivo de resolver essas questões aqui? Reconhecer termos, fatores e coeficientes. Isso daqui, essa coisa de te dizer o que ele espera que tu faça, é o que poucos professores que eu tive faziam em relação à prova, né? De te dizer o que ele esperava que tu soubesse fazer quando ele colocou determinada questão. Questão 2, eu esperava que vocês conseguissem trabalhar com a equação e fazer um monte de simplificações e chegar na resposta sem precisar de calculadora, fazer as continhas, resolver as frações. Então esse era o que o professor esperava, e às vezes isso faz toda a diferença quando tu tem o cara que justifica o porquê das questões que ele colocou na tua prova, na tua avaliação. Mas enfim, isso é uma discussão bem longa, eu já fiz um vídeo de 1 hora, quase 1 hora falando sobre isso. Vamos deixar quieto. Mas não custa nada falar, né? Que isso é uma coisa muito boa no livro, ver essas justificativas aqui. Tá? Para os exercícios 9 a 12, o que ele quer? Determine o número de termos na expressão, identifique o termo constante e liste os coeficientes para cada termo, separado por comas que deve ser vírgula. E aí, se tu não sabe fazer isso ou não lembra, tá aí, ó, verifica o exemplo 1. Vê? Isso é um livro bem escrito.
Então, vamos lá. Questão 9, a gente vai copiar primeiro isso daqui e depois a gente vê o que é A, B e C, tá? 2x elevado ao cubo menos 5xy. Opa, dei 2 espaços ali, mais 6. Mais 6, tá. Agora a gente pode trabalhar com ela mais tranquilo. Primeira coisa, determine o número de termos na expressão. Então, termo tu já viu, né? É isso daqui e esses 6. Então são os 3 termos. Eu até vou copiar aqui, ó. Eu vou colar e vou separar por vírgula. Ah, eu acho que não, depois a gente vê, mas eu vou deixar aqui para ficar explícito o que está acontecendo. Pera aí, só copiar aqui para ficar com o espacinho certo. Pronto, a gente tem 3 termos. Então, NT, eu vou chamar assim, número de termos. Ou melhor, só NT, né? Não preciso botar entre parênteses, senão parece uma função. Número de termos é 3. Eu vou seguir esse padrão para as outras questões assim, né? Tá. Questão, letra B. Pelo menos não falo número B, né? Que deve ser triste. Agora, identificar o termo constante. O que é o termo constante? 6. Vou colar aqui. Ctrl V. Tá aí. C. Tem a C sim. Tava até pensando. E o gabarito? A gente já olha, tá? Aproveitar que essa é a 9. Então, liste os coeficientes de cada termo, separado por vírgulas. Ok. A gente vai pegar vocês aqui. E vou colar aqui. Então, eu vou fazer assim. Vou pegar esses 6, vou colocar aqui. Sei que ele quer que faça tudo junto, mas eu vou fazer por partes. Então, para esse primeiro termo, a gente teria o coeficiente como sendo 2. Para esse daqui, peraí, vou botar 2 pontos aqui. O coeficiente é... Ah, ele quer a resposta, tá, eu já entendi como ele quer a resposta. Eu já coloco ali. Aqui é menos 1, o coeficiente desse. E aqui, se existir um coeficiente, seria 6. Tá, a gente já vai descobrir se isso aqui está certo ou não. Então a resposta seria... Deixa eu só dar um espaço. Opa. Não assim. Assim, meu bem. Assim. Sim, sim. Ok. Então 2, menos 1, 6. Vamos verificar as respostas. Vamos voltar lá para A. 3, 6 e... Aí 2, 1 e 6. Vamos ver. A é 3 termos, certo? B é 6, que é o termo constante. E letra C, não, tá certo, tá certo. O termo que estaria ali é o 6. Então tá certinho, tudo. Menos 5. Será que eu tô viajando? 9. A, B, a C da 9 é menos 5. Pera aí, então eu copiei alguma coisa errada, eu não tô vendo. Eu tô viajando, eu botei menos 1. Eu não sei de onde que eu vi isso mesmo. Eu olhei só pra cá, ó. Eu olhei só essa coisa aqui, eu me esqueci que tinha um 5 ali. Tá? Foi isso. Foi um probleminha básico. Tá aí. Então, C, essa é a 9. A gente vai pra 10 agora. Que vai ser similar a essa. Então não tem problema. Vamos lá. Questão 10. A ao quadrado menos 4AB. A ao quadrado menos 4AB. Mais o que? Menos B ao quadrado mais 8. É? Só isso? Parece que é. Então, B ao quadrado mais 8. Vamos só verificar. A ao quadrado menos 4AB menos B ao quadrado mais 8. Tá. Então, letra A, o que ele quer na A? Ele quer o número de termos, tá? E dessa vez a gente já não precisa estar separando eles aqui. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tem 4 termos. Então vamos escrever aqui 4 termos.
Letra B, ele quer saber quem é o termo constante, né? Nesse caso é 8. Mas eu faço uma coisa e clico em outra. E letra C, ele quer que a gente liste, voltar lá, liste os coeficientes de cada termo, tá? Então os números aqui que estariam multiplicando essa coisa. Então nesse caso aqui seria o 1, aqui menos 4, aqui menos 1 e aqui 8. Então 1, menos 4, menos 1 e 8. Só vamos verificar ali. 1 tá aqui vezes o A, né? Menos 4 vezes o AB, menos 1 vezes o B ao quadrado e 8 vezes ali. Tá aí, é isso aí. Essa é a 10, a gente vai para 11 agora. Vê que alegria. Pelo menos agora dividindo para um vídeo por dia, né? Ou por madrugada. Para mim gravar daí fica bem mais agradável, assim, não tem que estar correndo com as coisas. Eu queria gravar mais para aproveitar, né, o silêncio que eventualmente acontece. De vez em quando o cachorro não tá muito afim de incomodar. Aí tem um pouquinho de silêncio. PQ menos 7 mais Q ao quadrado. Nossa, aqui ela tá um pouco bagunçada, mas não tem problema. E que bagunça é essa? Não tô vendo bagunça nenhuma. Primeiro, essa constante aqui, esse menos 7 aqui, estaria aqui no final. Se tu for organizar por ordem, e essa PQ, essas coisas aqui, tu organizaria por ordem alfabética, né? Então o P viria primeiro, seria P mais 4Q. Mas claro, né, tem que também respeitar a potência, então seria P mais Q ao quadrado, menos 4Q, daí por final aqui o PQ menos 7. Pelo menos eu organizaria assim. Não sei se existe uma regra a regra dos bons costumes, né, que diga que tem que fazer desse jeito. Eu já tô até esquecendo que é menos 4Q. Mas eu acho que é assim, mais P. Ou pelo menos eu faria desse jeito. Então PQ menos 7 mais Q ao quadrado menos 4Q mais P. PQ menos 7 mais Q ao quadrado menos 4Q mais P. Tá. A 11 e a 12 vão seguir a mesma coisa. Bom, então tá. Então a primeira coisa é determinar o número de termos na expressão. Letra A. E essa a gente tem o nosso belo gabarito. Para aí, seguir o padrão, né? Deixa sem espaço aqui. Tá, quantos termos a gente tem? 1, 2, com esse menos 7, 3, 4, 5. 5, então, vamos lá, 5 termos na nossa expressão. B, ele quer saber qual é que é o termo constante, menos 7. Então, eu vou copiar assim mesmo. Vou colocar aqui, só que aqui eu tiro o espaço. Letra C. Eu sei que deveria estar olhando o gabarito, mas de novo, essa aqui eu acho que a gente dificilmente erra. Quais são os coeficientes aqui desses termos? Aqui é 1, menos 7, 1, menos 4 e 1. Então vamos colocar na ordem que ele tá ali, que ele mostrou para nós o enunciado, né? Menos 7, 1. Opa, por que eu tô voltando se eu só basta subir para cima? 1 menos 7, 1 menos 4 e 1. São menos 4 e 1. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5 termos. É isso que a gente tem. Agora a gente dá para verificar o gabarito. 5 termos menos 7. E aquela coisa que eu falei. 11. 5 termos. Tá aí. Menos 7 é o valor constante. E a ordem é do jeito que foi dado. Então é 1, menos 7, 1, menos 4 e 1. Ok. Muito bom bater com o gabarito. Ah, beleza. Então voltar lá. Agora a gente tem a 12. O que ele quer da gente na 12? Pelo menos é menorzinho, né? 7x menos 1. 7x menos 1. Mais 3xy.
mais 3xy, tá? Letra A, quantos... mas não esse A, né, cara? Esse A. Quantos termos a gente tem? 3, né? 7x, menos 1 é o segundo, e mais 3xy é o terceiro. Então, 3 termos. Letra B, quem é o valor constante? Ou o termo constante aí, menos 1. E letra C, a gente só tem que listar os fatores aí. A gente tem 7, menos 1 e 3. Então seria 7, menos 1 e 3. Essa é a 12, né? Só vou verificar aqui se não copiei nada errado. Não. 7 menos 1 e 3, tá aí. Mas como a gente não tem gabarito, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas tá bom, já. Lembra que tem 87 questões para fazer. Vamos lá, eu tinha esperança de fazer em 2 vídeos, mas já não sei. Vamos lá, qual o segundo objetivo que a gente tem agora? Propriedades dos números reais. Provavelmente a soma, a subtração, esse tipo de coisa. Tá? Para os exercícios 13 a 20, match cada expressão, combine. Acho que match é combine, né? Acho que tinha do Tinder lá, então deve ser isso. A expressão com a apropriada propriedade. Tá, então, beleza, tá. Então a gente só tem que dizer o que é, né? Tu pode descrever 3 mais 1 meio ser igual a 1 mais 1 meio mais 3, né? Tu poder inverter aqui na soma. Tem que dizer que propriedade é essa. É aquele quadrinho que a gente viu na questão anterior que eu falei que a gente já vinha usando todas aquelas propriedades mesmo sem saber o nome de tudo decor. Então eu vou copiar 13, eu vou copiar o enunciado que é um 3 mais 1 meio. É 3 mais 1 meio. Isso é a mesma coisa que escrever 1 meio mais 3. E é isso, todo mundo entende, tá? Que isso aqui é uma fração e não tá junto com esse 3, não tá na parte de cima dessa fração. Se tivesse... não, mas aqui dá pra entender. Aqui, mesmo que tu jogue isso na calculadora, aqui ela vai te dar o resultado certo. Porque ela primeiro vai priorizar essa divisão para depois somar com 3. Mesma coisa aqui, ela começaria da esquerda para a direita, faria essa divisão primeiro antes de somar com 3 por conta de prioridade. Então tá certo, tá bem escrito. Tá? Então eu tenho que... eu tenho aqui a lista das propriedades. Ótimo. Então vamos lá. Comutativa, propriedade da adição. É essa primeira. Associativa, propriedade da multiplicação não é. Distributiva, também não é distributiva. Comutativa, não é multiplicação, esquece. Associativa, propriedade da adição. Associativa, acho que é comutativa. Comutativa acho que significa que tanto faz a ordem que tu escreve essa coisa, se é desse jeito ou desse. Associativa, acho que seria essa. Que tanto faz tu fazer isso primeiro, para depois somar com 2, do que depois, ou do que tu fazer 8 mais 2 para depois somar com 6, tá? Então, comutativa seria isso, tu trocar eles de lugar. Aqui não tá trocando ninguém de lugar, né? Só tu botou parênteses só trocou o lugar do parênteses aqui, deu prioridade para essa soma acontecer antes de acontecer essa daqui, né? Antes de fazer 6 com 8, não, aqui tu faz 8 com 2 primeiro. Porque qual seria a ordem correta de fazer isso aqui se não tivesse parênteses? Faz 6 mais 8 para depois fazer mais 2. Nesse caso está dizendo não, faz 8 mais 2 para depois fazer com 6. Então, para a primeira, como é adição, é essa daqui, comutativa. Vou colocar a letra A nessa daqui. Como é que eu colocaria? Acho que o A, né? Vamos colocar assim, ó, ele dentro aqui, para indicar que é A, tá? 14
E a gente vai copiar, né? Tem que olhar o gabarito, né? Cadê? 13 é A. Tá aí. Vamos para 14 agora. Bom que a gente relembra as propriedades mesmo, que a gente já esteja usando isso há muito tempo. Putz. Tá, 7,2 mais 4 mais 1. Vamos copiar que fica mais fácil a gente lembrar das coisas. 0,2 que multiplica 4 mais 1. 4 mais 1. Isso, 7,2 vezes 4. 7,2 que multiplica 4 mais 7,2 que multiplica 1. Mas não esse traço. Tá. O que seria isso daqui? Bom, só lendo aqui 7,2 multiplica 1. Isso não é comutativo, tá? O nome da coisa não vai ser comutativo, porque, de novo, não tá trocando nada de ordem, só tá, em vez de fazer a soma primeiro, tu tá fazendo a multiplicação primeiro para depois somar. Então não é comutativo, é B, associativo. Eu acho que é isso. Propriedade da multiplicação. Associativa deve ser isso. Over. Ou distributiva. Tá, é distributiva. Então o que seria associativa daí? Tá, distribui, papá, papá. O que a gente vai fazer? Volta na tabela. Não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma. Só que é uma questão par e eu não quero errar as coisas. Não é essa, é a qual que é? Essa daqui. Não, também não. É essa. A, B. A que tu tem B mais C, daí tu faz A vezes B mais A vezes C. É distributiva propriedade da multiplicação com adição, over adição. Então é distributiva, tá? Não tem problema nenhum tu voltar no livro se tu não entende as coisas. É justamente o que o autor do livro está pedindo para que tu faça. Todo exercício que ele te dá aqui, ó, ele te recomenda. Ó, tu não lembra, tu não sabe fazer, volta nesse exemplo aqui para tentar resolver as coisas. Então não tem problema nenhum tu não conseguir fazer e tu voltar. Eu tô voltando porque eu não lembro dos nomes. A gente sabe fazer, mas não lembro dos nomes. Então é C, é distributiva propriedade da multiplicação over adição, tá? Mas assim, lógico, daí fica fácil de ver. É só ir lá e olhar a resposta. É esse o objetivo do livro, cara. Tu não tá fazendo uma prova que tu não pode consultar o material. Aqui, muito pelo contrário, tu deve consultar, porque teu objetivo aqui é conseguir resolver as questões. Não é testar memória e raciocínio. É resolver as questões aqui. Do melhor jeito possível, mas o teu objetivo é resolver as questões de qualquer forma. O livro não resolveu? Vai assistir uma aula no YouTube. Não consegui? Pesquisa a questão na internet, vê se alguém já resolveu ela. Teu objetivo é fazer a questão, chegar no final, chegar na resposta. Pouco importa o meio que tu use para isso, tu tem que chegar na resposta. E nesse processo todo tu vai aprendendo, né? Tá? As ímpares a gente não precisa voltar tanto, né? Eu vou tentar fazer. Então 10 mais 0 é igual a 10. Essa é aquela propriedade do neutro, né? Que teria o neutro da adição. Então 10 mais 0 é igual a 10. O que seria isso? Mas aqui ele não fala neutro, né? Então vamos ver o que a gente acha. Associativa, propriedade da adição não. Identidade, propriedade da adição. Acho que é essa identidade aqui, ó. Que seria o zero, se tu somar ele com qualquer coisa, tu vai manter o outro número. Então, 5 mais 0 é 5. A mais 0 é A. Então, identidade, A é a letra F. Vamos verificar. Vamos lá pro gabarito. 15F. Tá aí. 16 sem gabaritos. Qualquer coisa a gente volta na listinha lá e olha.
7 vezes 1, tá, essa aqui é a identidade da multiplicação. Então, bom, 7 vezes 1 igual a 7. Deixa eu só, tô tentando lembrar o atalho, buguei e não tava conseguindo lembrar o atalho para mudar de tela. 7 vezes 1. Vou representar essa multiplicação com um ponto aqui. 7 vezes 1 é igual... Pera aí, vou dar um espaço, fica bonitinho. É igual a 7. Essa daqui é o neutro da multiplicação, que ele chama de identidade e propriedade da multiplicação. Então, G. Vamos verificar isso. Vamos, não tem problema, é a par, a gente não tem por que não verificar. Então, identidade e propriedade da multiplicação tá aqui, ó. Seria essa. Tá, aqui tem as duas, né? Da adição e da multiplicação. Da multiplicação tá aqui, A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A. Então, 5 vezes 1 é igual a 5, tá ali. Então a gente acertou, quem diria, né? A gente volta pra lá, se divertir um pouco. É bastante coisa, hein? É bastante coisa, cara. 17. Isso aqui a gente tem gabarito, então tá bom. 17. 6 mais 8. Olha só. 6 mais 8. 6 mais 8 mais 2. Mais 2. Igual a 6. Ah, essa aqui é similar a qual que... A essa... Não, para. Já teve uma assim. Não teve? Ou eu tô viajando? Tô lembrando de coisas que não aconteceram ainda. Eu acho que eu olhei na lista. Lá eu tô lembrando de coisas que não aconteceram. Então 6 mais 8 mais 2, tá? 6 mais 8. Opa. Mais 2. O que é isso? Isso é adição, mas o que da adição? Cara, eu odeio o Bocó que fez isso daqui com a distância tão grande aqui. Ó, aqui, ó, chegou, ó, olha só. Aqui, se tu apertar, ele vai passar para a próxima página. Parabéns pro programador que fez isso. Parabéns. Vamos dar quantas palavras? Parada, 2, bem, tá, 3 palavras. É as 3 palavrinhas que eu tenho para dizer para ele. Parabéns, igual meu português, tá? De parabéns. Tá? Isso aqui é soma alguma coisa. É comutativo? Não. Comutativo quer dizer que tu inverte a ordem, mas continua funcionando. É associativo? Não. É distributivo? Nope. Não é multiplicação, é soma. É associativo, propriedade de adição. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem associativo, tem comutativo, que é trocar de ordem. Associativo deve ser esse associativo aqui. Porque a outra coisa que tem é inverso, não é? Não é identidade, com toda certeza, não é nenhuma identidade. Então deve ser associativo. Então é isso. Por eliminação, a gente chegou em E. Olha só. Vamos lá, 18. Só por pura eliminação a gente chegou nesse nome, né? Meu problema é só lembrar o nome das coisas. Não é que eu não saiba o que fazer ali, né? Então, letra E para 17. É que nem esses programas que tem ele, quem quer ser um milionário lá, que tu responde um monte de pergunta aleatória de conhecimentos gerais. Aí alguém te pergunta qual é a capital do estado sólido. Qual é a capital do estado sólido? Aí tu não sabe, tu fala, pô, a capital do estado, que estado é esse sólido? Nunca ouvi falar, nem não sei nem de onde é, que país que é essa coisa. E aí a pessoa não sabe responder. Aí todo mundo aponta pra ela e fala, cara, que burro, cara. Tu não sabe o nome de um pedaço de terra?
caramba, mas é um imbecil mesmo. Toda pessoa que eu vejo julgando as outras por conta disso, por não saber o nome de uma porcaria de um lugar, cara, sinceramente, é um conhecimento assim, ó. Se tu é um professor de história ou qualquer coisa do gênero, é muito importante pra ti. Se tu é um sociólogo também, tu saber essas coisas, conhecer as culturas, tu ter a noção do tamanho de um país. Ah, olha, mas a gente tá falando de desigualdades no país, mas que tamanho é? Qual é o tamanho da população desse lugar? Isso é tudo muito importante, são dados interessantes e importantes. Agora, para um ninguém que não trabalha com nada disso, cara, tu chamar a pessoa de burra porque ela não sabe o nome de um pedaço de terra é muito complicado. Eu acho complicadíssimo. Porque eu não fico julgando ninguém se não sabe fazer uma coisa desse tipo aqui. Se olha para isso aqui e fala, bah, não tenho a menor ideia. Tem esses símbolos aqui, um negócio meio estranho, e a pessoa não sabe o que fazer com isso, eu não vou apontar para ela e dizer que é burra. Do mesmo jeito que não vou fazer a mesma coisa para alguém que não sabe o nome de um pedaço de terra, né, cara? Ou esses outros conhecimentos gerais lá, quantos metros tem a Torre Eiffel? Em que ano ela foi construída? Sinceramente, se tu não é um sociólogo, se tu não é um historiador, se tu não é um geógrafo, qualquer coisa do gênero que tu precise ter esses conhecimentos, nem que seja para conversar com os amigos, assim, ou alguma curiosidade muito interessante, cara. Se tu não trabalha com isso, isso não vai te agregar muita coisa, e tu não souber, e alguém ficar te sacaneando por isso, pô, tu não pode levar isso pro coração. Não dá. Tu não precisa saber tudo também. Mas vamos voltar pra cá, parar de falar bobagem, senão não faz nem 20 questões hoje. Tá? 18. Questão 18, a gente tem o quê? 4 mais 19. Muito similar a outra, hein? 4 mais 19. Tava imaginando que tem muita questão para poucas alternativas aqui, então algumas vão se repetir. Provavelmente ter o dobro, né, do que tem de alternativa ali. 4 mais 19 mais 7. Deixa eu colocar só um. Eu queria tirar um espaço, tem mais outro espaço. Mais serves. 4 mais 19 mais 7. 19 mais 4 mais 7. Tá? 19 mais 4 mais 7. Agora presta atenção aqui. Que além dele colocar o parênteses aqui, ele inverteu as coisas, tá? Na verdade o parênteses continua onde ele estava, o 7 continua onde ele estava, do jeito dele, só que ele trocou a ordem aqui, ele botou o 4 vinha primeiro, aqui ele colocou 19. Então ele inverteu, logo não vai ser a mesma propriedade que a E. Vai ser qual? Vai ser a primeira propriedade lá. Ó, comutativa, propriedade da adição, que é a mesma coisa da primeira questão que a gente tem que fazer. 3 mais 1 meio é que é igual a 1 mais 1 meio mais 3. Então, essa é a letra A. De novo. Viu? Tu faz rápido e tá com pressa, olhou. Muito parecido com a de cima, ó. É E. Mas não, não é não. Vamos salvar aqui. 19. 6 vezes 1/6 é igual a 1. 6 que multiplicas. Vamos dar espaço aqui. 1/6 é igual a 1. Tá, o que é isso aqui? Bom, isso aqui é a identidade. Isso aqui é o inverso, né? Isso aqui é o inverso do 6 na multiplicação, então tá aqui embaixo. Propriedade inversa da multiplicação, ó, letra I. Que se tu multiplicar o número, o número é lindo. Se tu multiplica, meu Deus. Se tu multiplicar um número pelo inverso dele, vai ter o 1, né? Então, inverso propriedade of multiplication, que é I, letra I. Vou colocar o I aqui. Vamos verificar o gabarito para ver se está certinho. É muito importante verificar o gabarito. Tá aí, ó. I. Vamos voltar lá, que a gente tem muita diversão pela frente. 20. O que tem para 20 aí?
BR20 tá aqui, cara, nossa. É bom que tu grava essas propriedades, agora não tem como dizer que não. Não, vi faz tempo, não lembro. Não, aqui tem toda a oportunidade do mundo de gravar isso. 2, tem o 2 mais menos 2 igual a 0. Menos 2 igual a 0. Olha só, bem similar com a outra, né? Por quê? Porque essa daqui é a que tá aqui embaixo, ó, o inverso, aqui ó, o inverso é a propriedade da adição. Ou seja, tu soma um número com o oposto dele e tu vai ter 0. Então, que é o que ele está dizendo na nossa 20. Ó. Tu soma 2 com o oposto dele, que seria o menos 2, tu vai ter 0. Então é isso que aquele inverse ali quer dizer. Só não lembro a letra agora. Inverso, propriedade da adição é H. Primeira vez que a gente usa o H. Vamos colocar ele aqui. Essa daqui não tem gabarito, né? Tem umas que eu tô pulando aqui. Essa daqui é óbvia, tá? Essa daqui a gente pode verificar. Não tem problema nenhum. Não tem gabarito, a gente olha na tabelinha lá. Vamos lá. Inverso, propriedade da multiplicação, não. Aqui, ó. Propriedade da adição, inverso. O que que significa? Que A e menos A são aditivos inversos. Por quê? A mais menos A é igual a 0. Então, menos A mais A é igual a 0. E aqui a gente tem o exemplo, ó, muito similar com aquele. 3 mais menos 3 igual a 0. Então a gente tem essa propriedade, ó, inverso. O nome dessa coisa é isso aí. A soma de um número e o seu aditivo oposto, ou o seu oposto, no caso, é a identidade da soma, né, que seria o 0. Tá aí. Então é isso. Bem explicadinho, voltando na tabela, resolvemos. Vamos seguir o baile. Tá bom. Cadê? Qual que eu fiz? Já tá na 20. Tá, vamos pra 21 aqui. Que essa nós temos gabarito. A gente fica feliz, a gente gosta de ter o gabarito. 9 vezes 4 vezes 12. Tá. 9 que multiplica 4 vezes 12. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer 9 vezes 4 vezes 12, tá? Ele não fez a distributiva, ele só mudou o parênteses ali. Então ele fez 9 vezes 4. O 12 dá pra ficar desse jeito aí fora. Ficou sozinho, pobrezinho. Vai ficar só com os restos, tá? Então, aqui ele não aplicou a distributiva e ele não inverteu ordem de coisa alguma. Só mudou o parênteses de lugar. Qual é o nome dessa coisa? Vamos olhar aqui. É associativa, tá? Associativa. Não sei como é que eu vou lembrar disso. Mas não é da adição, é da multiplicação. Cadê a jossa? Associativa propriedade da multiplicação. Essa B aqui. A gente já fez alguma similar a essa para multiplicação. Não lembro, enfim. Acho que é B. Como é que o cara grava uma coisa dessa na cabeça? Associativa, pô. Aqui esses dois estão associados. Por conta do parênteses. Agora tu associou esses dois. Tu só mudou. Não é a ordem da multiplicação. Tu só mudou a prioridade da multiplicação. Antes a prioridade era fazer isso. Agora a prioridade é fazer isso primeiro. Isso aí, eu tô tentando pensar alto meio que pra tentar gravar isso. 21B. Exato. Como é bom acertar as questões. 22. Vamos ver o que ele quer da gente. Só para saber quantas questões tem mesmo? 30. Tá bom, então a gente tá perto. 1/4 mais 2. dividido por 4 mais 2. E aqui, ontem eu acho que eu falei que isso estaria errado de escrever. Talvez do jeito que eu estava escrevendo tivesse, mas aqui tá certo. Porque se tu jogar isso dentro de uma calculadora, ele vai fazer essa divisão primeiro para depois somar com 2.
Então não precisaria colocar isso entre parênteses aqui para obrigar, forçar essa coisa a acontecer primeiro. Lembra, tu tá escrevendo como se tu estivesse escrevendo para outra pessoa ler. E aí tu precisa ser claro nas coisas que tu escreve, né? Mesmo que eu escrever um texto qualquer. Isso aqui, se alguém pegar essa minha resolução aqui daqui a 20 anos e for ler o que eu fiz em cada questão, ele tem que, sabendo as regras básicas de matemática, ele vai conseguir interpretar o que eu escrevi aqui, né? E tem que chegar na mesma resposta. Então, se dito isso, a gente coloca um 20 aqui e segue. Para de falar bobagem e segue fazendo as questões. 5 mais 40. Tá. O que é isso? Aqui ele já fez algumas coisas. Pera lá. Não é isso aqui. 5 mais 40. 1/4 mais 2 vezes 20 é igual a 5 mais 40. O que este corno fez? Ele resolveu isso daqui. Que eu tô tentando ver o que aconteceu aqui. Ele está dizendo que isso daqui é igual a isso daqui. Que tá certo, porque aqui dá 2... 1/4 dá 0,25, né? Então dá 2,25 vezes 2. Vezes 20 no caso. Que seria a mesma coisa que 22,5 vezes 2. E 22 vezes 2 dá 44 e 0,5 vezes 2 dá 1. Então dá 45. Então a resposta está correta, tá? A igualdade está certinha, só estava verificando. Mas agora 5. Tá, então ele aplicou, ele fez a distributiva aqui. Ele fez a distributiva. Só isso, ele fez a distributiva nesse caso. E depois somou. Então é a distributiva da soma. Então vamos ver o que é isso. Tá? Lembra, a única coisa que ele fez aqui, ele multiplicou esse 20 por esse 1/4, depois multiplicou pelo 2 para depois somar. Então essa não é comutativa, porque não mudou a ordem de nada. Da multiplicação não é distributiva, propriedade da multiplicação over adição. Em qual que a gente bateu a C? Deixa eu só ver. Qual que a gente achou C? Aqui. Tá? Então a gente tem esse caso que seria o que ele fez. Então é a letra C. É essa mesmo. Ele faz a distributiva. Então ele multiplica pelo 4, depois multiplica pelo 1 para depois somar. Então se ele somasse primeiro para depois multiplicar, eu já não sei que nome é, mas essa aqui é a letra C. Bem similar à questão que a gente já fez. 23, vamos ver se vai ter uma questão parecida para a gente ter como comparar isso bem certinho. 20 estrelas. 42 vezes 1 igual a 42. Essa aqui a gente já fez. Que seria o neutro, né, da multiplicação. 42 vezes 1, que é igual a 42. Que é 23, neutro da multiplicação, identidade da multiplicação, é o G. Então 23G, tranquilo, vamos verificar o gabarito. 23G, exatamente, olha como é bom acertar. Eu ainda tenho esse medo de estar acertando eventualmente eu erro, né, óbvio, já dá pra anotar isso, não é segredo pra ninguém. Mas eu tenho esse medo de acertar as ímpares e errar as pares. Aí quando vai alguém e fala assim, cara, tu errou todas as questões pares. Todas. Não teve uma que tu tenha acertado. Esse é um negócio muito engraçado. Se bem que algumas a gente tá revisando, né? A gente tá olhando lá pra ter uma certeza. Então quando dá, quando é possível, né? Tu ter certeza da resposta, eu tô sempre procurando. Tá, 4 vezes 1/4 igual a 1. 4 que multiplica 1 dividido por 4 é igual a 1.
tá? Isso daqui também não está errado escrever desse jeito. Se a gente fosse fazer seguindo as regras, primeiro ele faz essa multiplicação 4 vezes 1 e depois ele divide por 4, porque aqui não tem prioridade entre multiplicação e divisão. Então, desse jeito que a gente escreveu, está correto. Então, mas essa aí é a da multiplicação, né? Seria multiplicar pelo inverso. A propriedade da multiplicação é I. Então, essa aí, ó. Essa é a propriedade. Aí para a 24. Tá? 25. Essa aqui. 13 vezes 41 vezes 6. Bom. 13 vezes 41. Que multiplica 6. Isso é o quê? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a distributiva? Não. Ele mudou a ordem aqui. 41 vezes 13. Acho que essa é a primeira vez que a gente usa essa propriedade da multiplicação, que tu pode inverter a ordem dos fatores. Agora eu sei falar. Olha que bonitinho. Termo, fator. Fator é individual. Olha só. Então aqui fica 41 vezes 13. 41. Daí eu tô tão animado e tô falando errado. Isso é engraçado. 41 vezes 13 vezes 6. Tá? Aqui ele só inverte essa ordem aqui de multiplicação, o que não vai afetar, né, o resultado dessa coisa. Mas é a primeira vez que a gente marca essa letra. Vamos ver que letra que é aqui. Que é... associativa não é. Associativa, lembra, muda o parênteses de lugar só. Altera o que vai ser somado ou multiplicado primeiro. Não é associativa, não é distributiva. É a comutativa. Na adição a gente já fez, né? A gente já viu o que é a comutativa, que é só trocar a ordem dos fatores aqui, ou dos termos nesse caso, né? Não, é dos não, fator é o individual, né? Termo é quando é a coisa. Então, dos termos aqui, a gente tem um termo, dois termos que estão separados por uma soma. Fatores estão separados por uma multiplicação, pelo menos é o que parece, né? A gente vai olhar para fatores. Acho que é isso. Fator está separado por multiplicação e termo numa expressão está separado por esses sinais aqui de soma, subtração, divisão. Acho que é isso. Acho que eu entendi. Tá? Essa daqui então é a comutativa da multiplicação, letra D. É uma ímpar, então a gente tem como verificar se eu não estou falando bobagem. 26 agora a gente vai colocar aqui e vamos lá verificar. É a letra D da 25. É lá embaixo. Eu vou subir aqui para não olhar as respostas, que eu não quero saber mesmo. Faço a menor questão. Mesmo que eu erre, pouco importa. Tá? 25 letra D, já perdi esse medo de errar faz tempo. 26 agora. Claro que eu sempre gosto de acertar, né? Mas não tenho mais medo de errar. O medo não é de errar, o medo é do julgamento. O problema não é errar. Nunca foi. Acho que para ninguém o problema é errar. Por isso que tanta gente tem medo de ir responder as questões no quadro, quando o professor pede na sala de aula. O problema não é tu fazer a questão e tu errar no teu caderno, ou em casa, ou mesmo no quadro. Até digo mais, eu quando tava no ensino médio, às vezes fazia algum trabalho em grupo, quando a gente tava só entre os colegas ali resolvendo e testando antes de ir apresentar aquele trabalho para a turma, cara, não tinha problema nenhum. Tu fala, ô meu, vai ali no quadro ali e resolve essa conta aqui pra gente ver como é que vai ficar. O cara ia lá, pegava o giz, pegava o canetão, ia lá, escrevia, fazia tudo, falava, explicava o que ele tava fazendo, a gente fazia piada e coisa. Chegava na hora de apresentar o trabalho, era outra pessoa. Quase não conseguia conversar, não sabia o que estava fazendo, se esquecia da conta. Então, não necessariamente porque a pessoa é tímida, mas é mais por essa coisa do julgamento, né? De virar piada, de todo mundo debochar porque errou uma continha demais, não sabia fazer uma conta de vezes básica. Então a pessoa muda completamente. E antes que alguém pergunte, eu também ficava nervoso para apresentar um trabalho, para resolver qualquer conta em público. Hoje eu já estou perdendo muito esse medo, até porque eu parei de
de valorizar um monte de pessoas que eu valorizava antigamente, eu valorizar a opinião delas, no caso. Passei mais a valorizar a pessoa que me corrige, mas de maneira adequada, né? Não ficar tirando sarro a toda hora. Falar, pô, tu errou aquilo dali, em vez de ficar fazendo piada na frente dos outros lá, só pra arrancar duas, três risadas e só. Então essas pessoas, pra mim, não tem, a opinião delas não tem peso nenhum. Na verdade, eu geralmente respondo à altura quando eu vejo uma provocação desse tipo. Então assim, apresentar coisas hoje em dia não seria um problema na frente dos outros, mas antigamente era. O problema o julgamento, né? Hoje eu tanto faz, não importa. Bom, tá aqui, né, cara? Eu tô gravando esse vídeo, tô errando um monte de coisa básica, que é conteúdo de ensino fundamental. Tem coisa aqui que é conteúdo de ensino fundamental e eu tô errando. Não porque eu quero, não é de propósito, de maneira nenhuma. Na verdade, eu tô me esforçando ao máximo para acertar tudo, né? Então, hoje em dia não é mais um problema. Tanto é que o nome desse canal aqui eu vou mudar. Eu vou colocar o meu nome mesmo. Eu não coloquei desde o início, porque o meu antigo canal foi visitado por antigos amigos, se vou colocar assim. E aí teve um monte de comentário estúpido. Os caras se prestar a criar uma conta com nome diferente só pra vir falar merda, cara. Sério, até eu descobri, porque assim, tem comentários que vai falar, pô, não, mas é só um comentário besta. Não, tem comentário que é que te desestabiliza, sabe? A pessoa te conhece. Então ela vem e faz um comentário preciso, cirúrgico. Até tu saber quem é uma merda, cara. Daí depois tu descobre. Porque um não consegue ficar quieto, ele tem que contar o que eles fizeram. Tem que explanar, né? Tem que ser gabado. Aí eu quero ficar sabendo, falar, ah, tá, legal. Então todos aqueles comentários miseráveis, então, foram os meus amigos que fizeram. Que bom. Nossa. Então, para evitar isso no começo, quando, de novo, né, resolver um livro aqui, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava fazendo isso. Agora já não faz mais diferença, vou colocar o meu nome de novo no canal, não vou mudar o banner, né, e tal. Acho que é thumbnail, sabe? Eu nem sei o nome daquela porcaria. Enfim, para que agora fique associado à minha pessoa e essas pessoas, se quiserem vir fazer algum comentário, agora eu já estou preparado. Psicologicamente. Então tá, vamos lá. Bom, ninguém vai assistir essa parte do vídeo, então ninguém pode dizer que eu não avisei também. 6 igual a x mais 3. Não é igual, né? Vezes x mais 3 igual a quem? 6x mais 18. 6x mais 18. E aí a gente tem que entender o que aconteceu aqui. Aqui ele aplicou a distributiva, fez 6 vezes x mais 6 vezes 3, para depois fazer a soma, depois no final lá. Então, a propriedade que ele aplicou foi a distributiva com a soma, que é similar a uma anterior que a gente tinha visto aqui. Essa daqui, ó. Ó, ele multiplicou 20 pelo 2, multiplicou pelo 1/4 e ele chegou nisso. Então essa daqui, como é muito similar, a gente nem precisa olhar. É a letra C. Tá? Porque a única coisa que ele fez foi isso, né? Se valer da regra da... Que o nome da regra é... Sério, da distributiva, da propriedade distributiva da multiplicação over adição. Que esse over aqui, eu não sei o que significa. Enfim, um dia a gente descobre. Tá? O problema é o nome, o problema é estar em inglês, tá? Esse é o problema. Mas fora isso, a gente sabe fazer essas coisas, tá? Tu pode não saber o nome dessa coisa toda, que nem eu falei, né? Aquela coisa. Tu pode não saber o nome disso daqui, mas não se culpe. Pelo menos tu sabe resolver essa coisa. Já é algo. Vamos lá, 27. 27. Como que chegamos aqui? É impressionante. 8 mais menos 8, tá? Olha, essa aqui é da soma, né? Tu tá somando com o oposto dele. Tu vai obter 0. Que pra surpresa de ninguém, né? Tá? Então isso daqui é... Só tem que olhar lá.
8 mais menos 8 igual a 0. Já coloquei o 0 porque eu já imaginava que fosse, né? Então isso não é o inverso, isso é o inverso. Identidade, não é identidade, cara, porque é igual a 0, pô. Identidade da adição, é F. O inverso, tá. 28 agora. Vamos verificar, né? Aquela ali é 27 é F. Vamos verificar o gabarito. 25, 26. H. Será que eu tô lendo direito as coisas? Isso é adição, não é? Adição. Identidade é H. Cadê H? Inversa propriedade da adição. Ah, identidade quando soma com o zero, né? Tá, que é o neutro, isso, que seria o neutro. E inverso, nesse caso, significa o oposto, né? O número oposto. Problemas. O Duolingo não tá suprindo todas as coisas que ele deveria suprir, né? Então, encontramos problemas. Aqui sim, essa é a porcaria da identidade aqui da adição, que seria o zero. Tá? Então 21 mais 0 igual a 21. 21 mais 0 igual. E a gente vai verificar isso daqui depois. Eu só colocar aqui. 28, né? É a identidade da adição é F. Então, coloca um F aqui. A gente volta para a página e retorna a tabelinha lá. Nossa querida amiga tabela. Identidade, propriedade, adição. Então, temos o zero aqui. Então, quando eu somo A mais 0, eu tenho 0. Legal. Então 5 mais 0 é 0 mais 5, que é 5, tá? Então, mesma coisa mesma. Tá? Então tá aí, ó. Eu teria 21 mais 0, que é igual a 21. Muito similar ali. E agora, 3y mais 10 na 29. Que ainda bem que tem gabarito. Espera aí. Não, é 3 vezes y mais 10. Oh, coisinha bruta, cara. 3 vezes y mais 10 igual a quem? 3 que multiplica y mais 10. Então, pera aí. 10 mais y. Mais y. Tá. O que eu tô alterando aqui? Eu tô alterando os valores, né? É uma soma, beleza? Mas o quê? O que a gente tem de opção? Poderia dizer que é a comutativa da adição, associativa não é, distributiva da multiplicação over adição não é também, porque ele mudou a ordem ali, ele não entregou a resposta. Um pouco melhor, né? Que nem nesse caso aqui. Aqui a gente tem, não, aqui tem vezes, pá. Cadê o caso dessa jossa? Esse 20 aqui, ó. Nesse caso aqui, ele multiplicou. Ele não mudou nada de ordem, só fez a multiplicação. Que a gente teria aqui a distributiva propriedade da multiplicação, essa C, né? Não é esse o caso. Comutativa propriedade da multiplicação. Comutativa seria a mesma coisa da outra, né? Que é só trocar a ordem dos fatores ali. Que não foi o que foi feito. Associativa, propriedade de adição. Não, identidade, não. Então é comutativa a propriedade da adição, que é o que foi feito aqui, dentro do parênteses. Então a letra A seria isso daqui, porque a única coisa que mudou foi essa parte aqui, ó. Então é o que tá mudando ali. Vamos ver se é isso. Se não for, eu vou ficar triste. Não, mas
Não, 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 não. Não, não, não. O que que isso aqui significa? Que eu estou fazendo 3 vezes y para depois fazer mais 3 vezes 10. Aqui significa que eu estou fazendo 3 vezes 10 para depois fazer 3, mais 3 vezes y. Então, essa aqui é a comutativa propriedade da multiplications. Ele seria a letra D? Eu estou entre D e A, eu vou ficar com D e vamos ver o que dá. Oh, tu não tem certeza? Ninguém tem certeza nada da vida, cara. A vida é complicada, é A. Só vai tomar no ar. Tá, é A. Então, nunca mude a sua resposta. Mantenha sempre a mesma coisa. Que conselho bom. Não, mas eu vi só, o que mudou? Só essa soma aqui que eu inverti. Eu já fui viajar lá, não, mais 3 vezes. Não, deixa quieto. Vamos ver a 30 aqui que aparece para nós. 5 vezes 3 vezes 7. Então é 5, abre parênteses, 3 vezes 7. Isso é igual a quem? 5 vezes 3 vezes 7. Então, abre parênteses, 5 vezes 3, que multiplica o 7. Essa daqui é a... Eu esqueci o nome, não sei, decorei. Essa daqui é essa daqui. Essa daqui é a distributiva, não é. É associativa, propriedade da multiplicação. Onde é que ela está? A letra B, associativa, propriedade da multiplicação. Por quê? Porque só mudou o parênteses de lugar, mudou só a ordem das coisas que iam acontecer. Nesse caso ia acontecer isso primeiro, 3 vezes 7. Agora vai acontecer 5 vezes 3 primeiro, para depois fazer vezes 7. Então é a letra B. Temos como ter certeza que é a associativa a propriedade da multiplicação? Temos com toda certeza, a gente tem como ter certeza. Como é que a gente faz isso? A gente volta na tabelinha e vai lá. Associativa, a propriedade da multiplicação está aqui. O que ela é? Olha a carinha, A vezes B vezes C. O que aconteceu agora? Mudou só o parênteses de lugar, mas as letras, os termos, os fatores continuam no lugar deles, tá? Eu não inverti nada aqui, não ficou B vezes C vezes B, não. As coisas continuam no lugar, só o parênteses que mudou. Então, associativa, propriedade da multiplication, viu? Então tu sempre tem que seguir o que quando tu não conseguir resolver, tu volta para os exemplos e faz o que o livro te recomenda. Segue o que o autor está dizendo, olha só. Não sabe fazer? Volta no exemplo 2, vai lá, ó, vê o exemplo 2. Não sabe resolver essa parte aqui? Aí ele não diz. Tá, ele não diz volta na tabela e tal, mas deveria. Porque estaria todas as respostas e toda a ajuda possível tá nela. E agora, o que ele quer da gente? Para os exercícios, limpe os parênteses, aplicando a propriedade distributiva. Então, continhas triviais, muito tranquilas. A gente vai fazer no próximo vídeo, que senão isso aqui vai ficar gigantesco. Então, não tenho considerações finais, a gente fez até que uma boa quantidade, 30 questões aí. A gente se divertiu bastante e eu espero que a gente se divirta ainda mais.